Existe uma pequena cidade chamada Halo Creek, onde algo sombrio aconteceu há quase 30 anos. Hoje, eu vou te contar a história de desaparecimentos que ninguém jamais conseguiu explicar e segredos que foram enterrados tão fundo que talvez nunca sejam revelados. Prepare-se, porque a história de Halo Creek é um labirinto sem saída. 3 pessoas desapareceram na mesma noite, sem deixar rastros, sem pistas definitivas. O que aconteceu com elas foi obra de uma seita sinistra escondida na floresta ou algo muito mais estranho. Halo Creek é daquelas cidades que parecem saídas de um cartão postal. Pequena, cercada por uma floresta densa e antiga, onde todo mundo se conhece. A vida sempre foi tranquila por lá, mas por baixo dessa superfície calma, sempre existiram sussurros, lendas antigas, contadas de geração em geração, sobre cultos e rituais estranhos que aconteciam no coração da mata. Os mais velhos diziam para as crianças nunca se afastarem dos caminhos conhecidos, pois a floresta guardava segredos que não deveriam ser perturbados. E em uma noite fria de outono, em 1994, esses sussurros se tornaram gritos. Tudo começou com o desaparecimento de Sarah Miller, uma jovem de 19 anos, cheia de vida e sonhos. Na noite de 12 de outubro, ela saiu de casa para encontrar amigos e nunca mais foi vista. O carro dela foi encontrado abandonado na beira da estrada que leva à floresta, com a porta do motorista aberta e a bolsa no banco do passageiro. Dentro da bolsa estavam todos os seus pertences. Carteira, chaves, tudo. Era como se ela tivesse simplesmente evaporado. A polícia local, liderada pelo chefe Williams, um homem cético e pragmático, iniciou as buscas imediatamente, mas a floresta de Halo Creek parecia ter engolido Sarah, sem deixar vestígios. Enquanto a cidade ainda estava em choque com o sumiço de Sarah, o impensável aconteceu. 2 dias depois, um casal de campistas Mark e Jennifer Peterson também desapareceu. Eles eram experientes, conheciam bem a região, mas a barraca deles foi encontrada rasgada, com os equipamentos de camping espalhados ao redor, como se uma luta tivesse acontecido ali. O pânico tomou conta de Halo Creek. A polícia, agora sobrecarregada, intensificou as buscas. Mas a cada dia que passava, a esperança diminuía. Foi então que as primeiras teorias começaram a surgir. Seria um assassino em série? Uma quadrilha de sequestradores? Ou seriam os antigos rumores sobre os rituais na floresta se tornando realidade? Os investigadores estavam num beco sem saída, até que começaram a encontrar coisas estranhas, símbolos bizarros gravados em árvores, perto de onde Sarah e o casal desapareceram. Ninguém sabia o que significavam, mas pareciam antigos, quase tribais. Perto do acampamento dos Peterson, encontraram um pequeno artefato de osso, esculpido com os mesmos símbolos. A polícia tentou manter esses achados em segredo para não causar mais pânico. Mas em uma cidade pequena, segredos não duram muito tempo. Logo, os moradores começaram a compartilhar suas próprias histórias. Alguns juravam ter ouvido cantos estranhos vindos da floresta nas noites dos desaparecimentos. Outros, como a Sra. Gable, uma idosa que vivia na beira da mata, afirmavam ter visto figuras encapuzadas caminhando entre as árvores, segurando tochas. O chefe de polícia tentava descartar tudo como histeria coletiva, mas até ele começou a sentir que estava lidando com algo que ia além de um crime comum. Com o passar do tempo, 3 teorias principais se solidificaram, cada uma com seus defensores e seus mistérios. A primeira, e mais popular entre os moradores, era a teoria da seita. Acreditava-se que um culto pagão, que adorava alguma entidade antiga da floresta, teria sequestrado as 3 vítimas para um ritual de sacrifício. Os símbolos nas árvores e os relatos de figuras encapuzadas davam força a essa ideia. Mas, se era uma seita, onde eles se escondiam? E por que nunca mais agiram? Não havia provas concretas, apenas medo e especulação. A segunda teoria era ainda mais fantástica, sobrenatural. Alguns acreditavam que Halo Creek era um portal para outra dimensão, ou que a floresta era habitada por seres
que não pertencem ao nosso mundo. Eles argumentavam que os desaparecimentos eram tão limpos, tão sem vestígios, que só poderiam ser obra de algo que não segue as leis da nossa realidade. Parece loucura, mas em um lugar onde o inexplicável acontece, as pessoas começam a considerar o impossível. A polícia, claro, nunca levou essa teoria a sério, pelo menos não oficialmente. Por fim, havia a teoria criminal, a mais pé no chão. A Polícia Federal, que foi chamada para ajudar, suspeitava de uma rede de crime organizado. Talvez Sarah e o casal Peterson tenham visto algo que não deveriam. Uma transação de drogas, um corpo sendo enterrado, e foram silenciados. Essa teoria explicaria a falta de corpos e a eficiência dos sequestros. O problema é que Hollow Creek nunca foi um ponto quente para o crime organizado, e nenhuma evidência que ligasse os desaparecimentos a alguma quadrilha jamais foi encontrada. E assim, as três teorias giravam em círculos, sem que nenhuma conseguisse provar nada, deixando o caso congelado no tempo. Anos se passaram, o caso esfriou e foi arquivado. Mas a história não termina aí. Recentemente, um antigo policial, que era novato na época dos desaparecimentos, veio a público com um depoimento que guardou por décadas. Ele contou que, durante as buscas, em uma noite de lua cheia, ele e seu parceiro viram algo no fundo da floresta. Não era uma pessoa, nem uma animal. Era uma sombra alta, disforme, que se movia de uma forma que desafiava a lógica, deslizando entre as árvores, sem fazer barulho. Eles ficaram paralisados de medo. E quando a figura desapareceu, concordaram em nunca mais falar sobre aquilo, temendo serem ridicularizados. Hoje, os moradores mais jovens dizem que em certas noites ainda é possível ouvir sussurros vindo da floresta, como se o mal que levou aquelas três pessoas ainda estivesse lá, esperando. Alguns dizem que a verdade está enterrada sob as raízes antigas daquela mata, e que os segredos de Hollow Creek nunca deverão ser revelados. Embora talvez nunca tenhamos certeza do que realmente aconteceu naquela noite de 1994, os mistérios de Hollow Creek continuam a fascinar e aterrorizar a todos que ouvem essa história. Um crime sem solução? Um conto sobrenatural? Ou uma conspiração de silêncio? A verdade permanece oculta nas sombras. E agora eu pergunto a você: o que você acha que aconteceu? Foi um crime brutal ou algo que desafia a nossa compreensão? Se você gostou desse mergulho no desconhecido, inscreva-se no canal para mais casos obscuros como este e deixe nos comentários qual mistério você quer que eu investigue a seguir. Muito obrigado por me acompanhar até aqui. Fiquem atentos, pois os próximos relatos podem ser ainda mais sombrios. Até a próxima!